E aí pessoal, beleza? Galera, hoje eu vim trazer um tipo de vídeo diferente para vocês. Na verdade, uma sequência de vídeos diferentes. E nessa sequência de vídeos eu quero explicar dois conceitos muito importantes e muito usados no Flutter, né? Eles são comumente muito solicitados em vagas de emprego e oportunidades no Flutter, que são basicamente o Clean Architecture e o TDD. E o que eu quero fazer, além de explicar esses conceitos, eu quero criar aqui com vocês nessa sequência de aulas, um projeto, um aplicativo usando esses dois conceitos, o Clean Architecture e o TDD. Porque o uso o objetivo principal dessas aulas é explicar o Clean Architecture, mas vocês vão ver que ele funciona muito bem com o TDD, ele se conecta muito bem. Para quem não conhece, TDD é Test Drive Development, ou seja, é uma técnica de desenvolvimento baseada em testes, né? Esse Test Drive Development significa desenvolvimento guiado por testes, algo nesse sentido. E eu vou fazer nessa sequência de aulas um app muito legal, usando esses dois conceitos, e não só esses dois conceitos, mas muito mais. Então vamos olhar o app que a gente vai fazer e todas as funcionalidades que ele tem. Então galera, esse é o app. Tá meio escondido aqui o nome dele, mas ele se chama Astronomy Pictures. Ele é um app que eu já havia desenvolvido, usando exatamente esses conceitos, e eu resolvi trazer aqui para a aula, refazer ele numa sequência de vídeos e ensinando esses conceitos. Então vamos lá, vou abrir ele aqui. E essa é a tela principal do nosso app. O que é que esse app faz? Ele é um aplicativo que consome uma API, certo? Essa API ela se chama Astronomy Picture of the Day. É uma API feita pela NASA, disponibilizada pela NASA. E basicamente essa API ela fornece imagens e traz descrições, detalhes e informações sobre imagens relacionadas à astronomia. Certo? É uma API muito famosa da NASA, ela é uma API de código aberto, inclusive. Mais à frente nas aulas a gente vai olhar ela, eu vou apresentar ela para vocês e vocês vão poder conhecer um pouco mais dela. Por enquanto, vamos ver o app. Então essa aqui é a página principal dele, onde o usuário tem um Infinite Scroll View, acho que a maioria de vocês conhece, é aquela tela infinita de deslizamento que você tem no TikTok, no Instagram. Então aqui o usuário pode infinitamente descer a tela aqui e vai ficar carregando conteúdo infinito para ele. Certo? É tipo uma paginação, praticamente. E caso ele encontre uma imagem legal que ele queira saber mais, ele pode clicar sobre ela e ele vai ter mais detalhes, mais informações sobre a imagem. Como eu disse, essa API é da NASA, então todo o conteúdo que vem de lá da API é em inglês. E esse foi um dos motivos de eu ter feito esse app todo em inglês, né, a UI dele. Então basicamente aqui a gente vai ter a imagem. A gente pode clicar sobre essa imagem para ver ela por completo. Então aqui a gente tem a imagem completa, a gente pode fazer também aquele movimento de pinça. Isso, por algum motivo o meu emulador não está funcionando o movimento, mas você pode fazer aquele movimento de pinça conhecido para dar zoom nas imagens aqui. Pode arrastar ela. Você tem a opção, essa opção está aqui em destaque, mas ela também está aqui no nosso menu. Vindo aqui nesses três botãozinhos, você tem algumas opções, que é salvar a imagem na galeria e compartilhar tanto a imagem, tanto só a imagem unicamente, né, quanto também compartilhar todo o conteúdo que está aqui com o link da imagem, o texto, os direitos autorais. Essas imagens têm alguns direitos autorais, então a gente destaca eles também aqui. Mas aqui embaixo a gente tem a opção de abrir a imagem no nosso navegador padrão, que ele carrega, aqui no caso a gente carrega a imagem em alta definição. Essa API ela entrega imagens em dois formatos, né? Uma imagem mais leve para a web e uma imagem em alta definição. Não é sempre que acontece que eles vão ter a imagem em alta definição, mas quando tem, o usuário pode vir aqui em imagem, pode vir nesse botão e ver a imagem em alta resolução. E ele tem a opção de salvar o conteúdo, então ele clicando aqui, ele salva o conteúdo para poder acessar ele mais facilmente depois. Pode remover também, obviamente. Vou deixar salvo aqui. E aí voltando. Já que a gente já falou do salvamento, vamos ver aqui na seção Bookmarks. A gente tem exatamente o conteúdo que a gente salvou. Então clicando aqui, a gente vai ver todo o conteúdo que está salvo. Aqui é o mesh que a gente acabou de salvar. E basicamente a gente vai ter a mesma funcionalidade. Tudo isso aqui fica salvo localmente
no dispositivo. E a gente também vai aprender a implementar. A gente também vai aprender a lidar com o tipo da imagem. Então essa API às vezes ela retorna imagem, às vezes ela retorna vídeo, como é o caso aqui desse Simulate Disk. Aqui, no caso, não era um vídeo, não era uma imagem que estava em destaque, era um vídeo do YouTube. Então a gente vai aprender também a identificar isso e direcionar corretamente como deve ser. Beleza? E aqui muda alguns aspectos, né? Quando tem um vídeo, obviamente você não vai ter a opção de visualizar a imagem, né? Tem um Share Only Image aqui, mas na verdade foi um erro que passou ali na digitação. Mas aqui ele vai compartilhar o link do YouTube. Era para estar trocado ali, eu acabei deixando passar aquele detalhe. E o detalhe aqui embaixo também, mas a gente vai resolver nessas aulas. Que aqui basicamente ele vai abrir o conteúdo do vídeo. Beleza? Esse é o Bookmark. Voltando aqui. Agora a gente vai ter mais outra opção, que é essa opção que chama Picture of the Day, essa feature, né? E é basicamente o que é que acontece. Essa API, além dela trazer todos esses dados aleatórios, ela destaca todo dia um conteúdo específico. Então todo dia tem um destaque, uma imagem em destaque. E essa imagem em destaque é exatamente Picture of the Day. Para quem não entende muito de inglês, Picture of the Day é imagem do dia, né? É fotografia do dia, alguma coisa assim. Então clicando aqui, ele vai trazer exatamente a imagem ou vídeo, que nesse caso é um vídeo, que a NASA está destacando para hoje. Engraçado, isso aqui estava ontem, é isso mesmo. Um bug na API. Hoje é dia 1 de julho e ele está com o conteúdo de ontem. Mas enfim, ele vai trazer o que está em destaque. Voltando aqui. E a gente vai ter a nossa última feature. Aqui essa opção é só sobre o aplicativo. Não tem muito o que falar, é uma página com texto. E a gente tem aqui a nossa última opção, que é o nosso Search. Então a busca nessa API é basicamente feita por datas, né? Então aqui a gente vai adicionar uma data. A gente tem os formatos que devem ser implementados. Então se o usuário quiser pesquisar uma data específica, ele deve fornecer a data nesse padrão, ano, mês e dia. E se ele quiser ver um período, ele vai informar nesse padrão aqui, né? Ano, mês, dia, uma barra, ano, mês, dia, que vai ser exatamente o período. Aqui a gente tem um exemplo, aqui a gente vai ter o histórico de pesquisa. Então toda vez que o usuário faz uma pesquisa, essa pesquisa é armazenada nesse histórico e ele pode refazê-la no futuro de forma mais fácil. Mas tudo bem, digitar aqui não é uma coisa chata e não é uma coisa que eu quero que o usuário faça. Eu até deixei essa dica aqui, né? Em vez de você ficar escrevendo isso, vá simplesmente no ícone de calendário aqui, que é muito melhor. E clicando nesse ícone, ele vai abrir para a gente um calendário e a gente pode selecionar um dia específico ou um período, né? Então, vou selecionar um período aqui, 9 a 16 de maio, vou em OK, preciso abrir o teclado aqui do emulador e clicando aqui, ele vai fazer a pesquisa e bem a nossa API vai retornar os dados de acordo. E aí a mesma coisa, ele pode clicar sobre um item e ver os detalhes dele, beleza? Então aqui essa foi a nossa pesquisa. Se a gente abrir agora, a gente vai ver que ela vai estar aqui armazenada. Então você pode selecionar, perceba que quando eu clico muda lá em cima a pesquisa. E eu posso excluir também, se eu não quiser a minha pesquisa, se eu quiser limpar o meu histórico, eu posso excluí-lo aqui também. Então aqui a gente tem a opção de limpar o search. E se eu clicar de novo aqui, se eu clicar no X com o search vazio, ele vai simplesmente fechar a nossa página de pesquisa e voltar para a página anterior. Esse é o app, a gente vai aprender muita coisa legal aqui. E além desses conceitos do Clean Architecture e TDD, o que mais a gente vai ver? Eu vou destacar para vocês algumas das técnicas e ferramentas que a gente vai usar nesse projeto. Então, a gente vai ter testes unitários e automatizados. A gente não vai fazer testes de widget nesse projeto, mas a gente vai fazer testes com o mock. Beleza? Talvez no futuro a gente implemente esse teste de widget. A gente vai usar o conceito de injeção de independências. Que é outra coisa muito comum em projetos Flutter. A gente vai usar isso e que funciona muito bem com o Clean Architecture.
A gente vai implementar rotas. Toda essa navegação do nosso app é feita através de rotas. A gente vai aprender a consumir dados de uma API. Toda essa informação, todas essas imagens, aquele vídeo, todo aquele conteúdo vem através de uma API. Como eu já disse a vocês, a API da NASA. A gente vai aprender a salvar dados localmente. A gente vai usar o Share Preference para isso. A gente vai aprender a verificar a conexão com a internet. Nosso app, voltando aqui para o nosso app, deixa eu mostrar aqui. Caso a gente não tenha nenhum tipo de conexão, deixa eu desligar o Wi-Fi e os dados móveis. Então, vou voltar aqui para o topo. Tenta atualizar os dados. E ele retorna fornecendo que não tem internet. Isso vale para tudo. Então a gente vai aprender também a verificar isso. Deixa eu voltar aqui a conexão. Beleza, checar a conexão, a gente vai aprender sobre controle de estados. A gente vai usar o block para isso, tá? Então a gente vai aprender a fazer o controle dos estados da nossa aplicação com o block. A gente não vai usar nenhum tipo de extensão aqui ou dependência. A gente não vai usar basicamente porque quando eu criei esse projeto, eu queria estudar um pouco também do block. Então eu resolvi criar, digamos assim, um block puro, né? Sem dependência e sem extensões. Não é errado usar nenhuma dessas coisas, tá? Aliás, é a forma mais fácil de fazer. Mas na época eu queria aprender mais sobre o block, então eu fiz usando os strings, né? A forma mais pura do block. E aqui a gente vai fazer dessa forma. Então a gente vai aprender sobre compartilhar conteúdo. Eu não acho que eu mostrei aqui, deixa eu ver. Mas se você clicar aqui num item, for uma imagem, né? Sim, tem a opção de compartilhar a imagem e compartilhar o conteúdo. Então aqui não aparece a opção. Mas deixa eu mostrar, vim em copy. Se você tiver no aplicativo normal, o usuário aqui vai aparecer os aplicativos dele, WhatsApp, Telegram, e-mail, ou até alguns amigos direto. Mas basicamente o conteúdo que será compartilhado é dessa forma. Se tem algum aplicativo de notas aqui, esse emulador, acho que não. Então vamos em Message. Vai estar pedindo telefone aqui. Não vai dar pra ver tudo. Pessoal, mas basicamente assim, compartilhar em texto, né? Um texto, a descrição do texto e vai vir todo o conteúdo em forma de texto para ele compartilhar. Basicamente é esse o compartilhamento do conteúdo, né? Ele vai compartilhar todo esse conteúdo aqui. O link da imagem e o texto. Você vai aprender a salvar imagens na galeria. A abrir conteúdos no navegador, né? Padrão. Isso aqui é bem tranquilo, mas vou destacar aqui também. Mas a ferramenta que a gente vai usar basicamente serve até também para você jogar dados direto em aplicativos, como por exemplo o YouTube ou Instagram. A gente também vai aprender a trabalhar com datas, certo? A gente não vai fazer nada, uma manipulação nada muito complexa, mas a gente vai trabalhar aí com datas no Flutter. E por fim a gente vai aprender a apresentar vídeos, né? Mostrar vídeos e imagens. A gente vai aprender a fazer essa manipulação. Então é um projeto bem legal, né? Você vê que a gente vê muita coisa e vai dar para aprender muita coisa. Estou bem animado para apresentar esse projeto para vocês, né? Implementar eles e espero que ele possa ajudar algumas pessoas a irem um pouco mais fundo no Flutter. Então beleza, esse é o app, essa é a proposta da aula, é isso que a gente vai fazer nas próximas aulas, nos próximos vídeos aqui nesse canal. Eu também vou tentar lançar mais vídeos por semana, em vez de só um, para a gente avançar rápido. Então vamos lá. Aqui eu vou fechar isso aqui, não preciso salvar. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai entender um pouco mais dos conceitos do Clean Architecture e do TDD também, né? Então vamos começar com o Clean Architecture. Então pessoal, esse é a arquitetura, o Clean Architecture, né?
Essa é uma proposta de arquitetura feita por um cara chamado Robert Martins, ou como ele mesmo se autodenomina, Uncle Bob, né, Tio Bob. E essa arquitetura ela foi desenvolvida com o objetivo de juntar vários outros conceitos de arquitetura em uma só. Então a gente tem conceito de arquitetura hexagonal, arquitetura em camadas, e basicamente esse é o Clean Architecture. Então olhando a gente não, assim de primeira a gente não entende tanta coisa, né, principalmente quando a gente pensa em aplicativos Flutter, mas o objetivo principal dessa arquitetura é criar aplicações que são independentes de frameworks ou libraries, que ele possa ser facilmente testado. É por isso que também a gente vai usar o TDD, porque a gente vai ver que sim, é muito fácil testar usando esses conceitos. Permite também que o web tenha uma dependência de UI, então vai permitir que a nossa interface possa ser mudada sem precisarmos mudar todo o projeto em sequência, né? A gente possa mudar a interface de uma feature sem mudar todo a parte central do nosso projeto. Se a gente vê aqui a nossa UI, ela está na parte externa, então a ideia é que a gente possa fazer modificações nela sem modificar o nosso interno. Permite também que o nosso app seja independente de base de dados, seja um banco de dados ou uma API. E, claro, permitir no geral que ele seja independente de qualquer agente externo, seja base de dados ou dispositivos, ou qualquer outro dispositivo, ou até a própria interface da aplicação. Enfim, que o projeto seja independente, as suas partes sejam independentes e possam ser modificadas sem maiores prejuízos. Certo? Então vamos avançar para ver como é que fica esse conceito do Clean Architecture dentro do Flutter. E aí, quando for preciso, a gente volta aqui na nossa base para entender mais. Essa é a estrutura do projeto, como ele vai ficar dentro do Flutter. Daqui a pouco a gente vai criar o nosso projeto e implementar toda essa estrutura. Essas camadas e esses blocos, eles vão virar diretórios, né, na nossa aplicação. Então vamos entender aqui. Essa proposta foi feita por um cara chamado Hasson Code, tá? Ele tem um canal aqui no YouTube muito da hora. Eu acho que é um dos maiores canais, se não o maior canal de Flutter no YouTube. É desse cara. E se você manja de inglês, eu fortemente recomendo que você siga os vídeos dele lá. Esse vídeo, no geral, ensinando o Clean Architecture e o TDD, é uma inspiração de uma sequência de vídeos que ele fez explicando esses conceitos. E que na época que eu assisti, eu estava terminando ali a minha graduação, a minha pós-graduação, e me ajudou muito para o meu TCC. Então o vídeo desse cara também é um dos motivos de eu estar fazendo esse aqui. Então como é que funciona essa arquitetura aqui? O nosso aplicativo começa aqui, então aqui no topo está o nosso usuário, e aqui embaixo está a parte mais back-end da nossa aplicação, digamos assim. A gente tem aqui um call flow, né, um fluxo de chamada, que sempre começa de cima, né? Então o nosso aplicativo vai começar com os inputs do usuário, que vão desencadear todo um processo de entrega de dados. Então aqui no topo a gente tem a primeira camada, que é a presentation, né, a camada de apresentação. E essa camada vai conter dois blocos, os nossos widgets e o nosso presentation logic holders. O que são os widgets? Os widgets são as nossas páginas. E as nossas páginas são os nossos text fields, nossos buttons, as nossas barras de navegação. É basicamente tudo que o usuário vê. A nossa interface, a nossa UI. É o que o usuário vai ver e é com eles, com os widgets, que o usuário vai interagir. E onde vai começar o nosso fluxo de chamada. Mais embaixo, né, ou seja, os widgets, eles vão captar esses inputs e vão enviar isso para o nosso Presentation Logic Holders, né, que é a nossa lógica de apresentação. E aqui basicamente onde vai ficar o nosso controlador de status. Então eu falei que a gente vai usar o block e é isso, o block vai estar exatamente nessa camada. Poderia ser outro controlador de estado, como o Change Notifier, como está aí, um MobX, um GetX, ou outro controlador de sua preferência. Aqui a gente vai usar o block. E o bloco vai ficar responsável por controlar os estados da nossa camada de apresentação, os estados da nossa aplicação, os estados da nossa UI. E na verdade essa camada ela não vai conter tanta lógica, né? Porque basicamente tudo que ela faz é controlar os estados, mas as ações elas vão ser delegadas para a nossa camada de baixo, que é o nosso user cases, né? Nossos user cases elas vão estar na nossa segunda camada, nossa camada intermediária, que é o nosso domain, né? Nossa camada de domínio. E a nossa camada de domínio é o núcleo da nossa aplicação. Ela é a parte onde vai estar os nossos user cases e as nossas lógicas de negócio, que é a parte central de toda a aplicação. E essas são as partes que menos vão mudar na nossa aplicação, ou que pelo menos deveriam menos mudar.
É claro que lógicas de negócio também mudam, mas essa é a parte central e ela deve ser completamente independente de todas as outras camadas. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que se a gente precisar mudar a nossa presentation para um padrão diferente, mudar as interfaces, se ou quiser mudar o block para um change notifier, isso não pode, em hipótese alguma, causar algum tipo de alteração na nossa camada de domínio. Nossa camada de domínio tem que ser totalmente independente das mudanças que acontecem tanto na camada de cima quanto na de baixo. Então, adiantando um pouco aqui a camada de baixo, se, por exemplo, a gente consumisse dados de uma API e no futuro fôssemos mudar para um banco de dados, essa mudança não pode de forma alguma alterar o que existe dentro da nossa camada de domínio. Né? Então, ela é totalmente dependente de toda a aplicação. Certo? Se a gente voltar lá no nosso anterior, você vai ver que aqui no nosso domínio a gente tem os user cases e as entidades. Né? O repositório eu vou explicar mais à frente. E esses são exatamente o núcleo do nosso Clean Architecture. Né? Se a gente ver aqui os apontamentos, ele vai estar dizendo aqui que aqui vai estar as regras de negócio e as regras da aplicação. Ou seja, porque isso é o núcleo da nossa aplicação. É a parte central do nosso projeto. Como nossos user cases vão se comunicar, eles vão se comunicar com o nosso repository. E essa comunicação basicamente é feita através de entidades. Né? Entities, que está aqui, são as entidades. E o que vão ser esses repositories? Se você reparar no nosso repository, ele vai estar exatamente no meio da interseção entre a nossa camada de domínio e a nossa camada de data, né, de dados. E por que isso acontece? Porque exatamente por causa da independência que a gente precisa do nosso domínio. Então, o nosso domínio ele vai guardar um contrato desse repository. O que eu quero dizer com isso? Esse contrato basicamente é uma classe abstrata que vai determinar como o nosso repository deve se comportar em relação às entradas e às saídas. Então, por exemplo, imagina que o nosso repository ele vai ter uma função buscar item por ID, que a gente precisa dessa função que vai lá na nossa base de dados e pega um item baseado no ID dele. Então, aqui no nosso camada de domínio, no nosso repository, na parte que faz parte do domínio, isso vai ficar bem fácil de entender quando a gente for criar nossas pastas. A gente vai ter uma classe abstrata, né, um contrato, uma interface, que vai determinar que todo repository deve ter uma função que se chama getItem por ID, buscar itens por ID, e essa função ela vai receber por exemplo, um string do tipo ID e vai retornar um tipo item. Então tá lá a nossa classe abstrata que desenhou exatamente essa função. Então a nossa camada de data, a nossa camada de dados, seja ela vá buscar esse dado no API, seja ela vá buscar esse dado num banco de dados, não importa. Para nosso domínio não importa onde esse dado vai ser buscado. Por esse domínio o que importa é que a nossa camada de dados tem uma implementação do repository que tem essa função buscar itens por ID que receba um string que retorne um item. Onde esse dado vai vir, de onde esse dado vai vir, não tem nenhuma importância. E a criação dessa abstração com a implementação é o que vai garantir que a nossa camada de domínio seja independente, porque ela vai ser dependente apenas da nossa abstração, da nossa interface. Como a interface é implementada, não importa para a nossa camada de domínio. E é isso que garante a nossa independência total do nosso domínio, de todas as implementações, e garante que no futuro, se a gente quiser mudar essa parte aqui de baixo, a gente não precise fazer nenhuma modificação no nosso domínio. Descendo, a gente vai ter a nossa camada de data, a nossa camada de dados, que vai se comunicar com o nosso repository, né, com a implementação do nosso repository. E essa comunicação basicamente é feita através de models. Os mods são basicamente extensões, vamos dizer assim, das nossas entidades, mas eles vão trazer consigo algumas funcionalidades e funções que vão transformar os dados que vêm dessa base de dados, né, desse conjunto de dados, em algo que o nosso repository possa entender. Então, por exemplo, aqui nos modules é onde vão estar as famosas funções to JSON, from JSON, essas funções que vão traduzir esses dados não padronizados que vêm dessas fontes de dados para algo que o nosso repository possa entender. E aqui a gente tem os nossos data sources, que são basicamente os elementos que vão ter toda a lógica para a comunicação com a nossa base de dados, um API, um banco de dados ou até dados locais do nosso dispositivo, como GPS, câmeras ou o armazenamento de dados locais, como o nosso Share Preference. Então, essa vai ser a nossa estrutura e é assim que funciona a nossa comunicação. Widget comunicando com nosso controlador de estado delegando para os nossos user cases,
de user cases comunicando para os nossos repositórios e os repositórios comunicando para o nosso data source. Então, essa estrutura garante uma aplicação, ou busca garantir, digamos assim, uma aplicação mais testável, uma aplicação menos independente das interfaces e uma aplicação também menos independente da base de dados. Então, aqui a gente pode mudar a nossa base de dados, pode mudar a nossa UI sem interferir na lógica principal da nossa apresentação, na nossa camada de domínio. E isso poupa tempo e também garante uma aplicação mais segura. Então, antes de falar um pouco do TDD, o TDD é bem simples de entender. O TDD é bem simples de entender, é multipalha. Vamos criar o nosso projeto e implementar a nossa estrutura de arquivos aqui. Então, beleza, eu estou aqui no terminal. Você escolhe aí a sua pasta, né? Não é obrigatório, mas se você quiser seguir essa aula fazendo a sua implementação aí comigo, isso com certeza vai fortalecer e muito o seu aprendizado. Então eu vou criar o projeto aqui, projeto do zero. Então eu vou rodar esse comando flutter create com esse argumento aqui apenas para ele criar apenas as dependências para o Android e iOS, né? Eu não vou criar esse aplicativo para Linux, web ou desktop. Então é legal você fazer esse afunilamento no seu projeto para garantir que ele não tenha código ou lógica que não vá ser usada. E o nome do nosso aplicativo vai ser basicamente Astronomy Pictures, que é basicamente o nome da nossa API. A API ela se chama Astronomy Pictures, a API da NASA. E esse vai ser o nome da nossa aplicação. Você pode colocar o nome que quiser, não importa. Mas eu aconselho que você pelo menos coloque esses argumentos. Beleza? Dando um enter aqui, vamos criar o projeto. Vamos lá, Flutter Pub Get. E beleza. Vamos abrir agora o nosso code. Vamos abrir agora no VS Code. No caso, para mim, eu só mando um code e o nome da pasta. Não tá o projeto que ele já abre aqui para mim. E beleza, aqui está o nosso projeto. A primeira coisa que ele vai fazer é... Eu vou limpar isso aqui. Um segundo. Pronto, pessoal, eu tirei todo aquele conteúdo que tem no main do Dart. Deixei apenas aqui o nosso stateless, né? Nossa main. Chamando runWrap. E chamando um stateless chamado myApp. Eu vou mudar esse aqui também. Eu vou chamar com o nome da nossa aplicação. Não é necessário, mas vou colocar aqui. Beleza. E passando aqui, a gente pode criar também esse tema. Ele pedir para ser isso aqui uma constante. Beleza, a gente tem basicamente um material wrap iniciando aqui com o nosso title, nosso home null por enquanto, porque a gente tem muita coisa para implementar antes de fazer qualquer modificação nas nossas telas. Aqui na pasta de teste a gente pode excluir esse arquivo, não excluir a pasta de teste, né, porque a gente vai usar ela, a gente vai implementar testes aqui. E beleza, vamos criar nossa estrutura aqui, voltando aqui no nossa imagem, vamos criar essas três camadas, né? A presentation, a nossa camada de domínio e a data. Então vamos criar essas partes aqui que vão conter a nossa organização. Vou aqui presentation, domain e data. Beleza, aqui estão as nossas camadas. E agora a gente precisa criar os nossos itens separados. Vamos para o presentation. No presentation a gente vai transformar essa arquitetura do widget, né, esse elemento widget, em duas pastas, que vão ser a pages, onde vai conter as nossas páginas, e por fim os widgets, né, essa página widgets, e agora a nossa página, que é o nosso controlador de status. Como nosso controlador de status vai ser o block, eu vou colocar direto aqui block, mas você pode colocar state manager ou alguma coisa assim. Já vou colocar direto o block, que é exatamente essa camada aqui. Como a gente vai usar o block aqui, então já vou adicionar ele aqui no projeto. Na nossa próxima camada de domínio a gente vai ter os nossos user case, entidades e o nosso repository. Então vamos lá. User case, entities, entidades e o repositories. Beleza? E na sequência a nossa camada de data, que também vai ter os repositories, os modules e os data source. Então vamos lá. Repositories,
models e data source. Beleza, pessoal? A nossa arquitetura está pronta, né? É claro que a arquitetura não é só criar pastas, mas aqui a gente já tem a nossa divisão correta baseado na nossa arquitetura. Então perceba que no nosso domain, como eu falei, a gente vai ter o nosso repository vai estar em dois lugares, vai ter no nosso domain e no nosso data, exatamente por aquilo que eu falei, né? A parte que está no domain, ele vai guardar o contrato, a interface de como o repository deve se comportar em relação às entradas e saídas. E aqui na parte do data, né, na camada do data, é onde a gente vai estar a implementação mesmo do nosso repository. Então aqui o nosso projeto já está pronto para implementar, né? Agora é só colocar as dependências e começar a codar. Então vai dar para fazer nessa aula, porque vai ficar muito longo. Na próxima aula a gente já começa a colocar a mão na massa. Na próxima aula a gente vai começar a implementar os primeiros user cases e os nossos primeiros testes. Mas antes, para finalizar essa aula, vamos ver o nosso TDD, que para quem não conhece, basicamente é assim que o TDD funciona. Ele é um círculo, né? Então o TDD, como eu disse, é a abreviação de Test Drive Development, que basicamente significa desenvolvimento guiados por teste. E aqui no nosso TDD a implementação vai ser da seguinte: a gente vai primeiro desenhar os nossos casos de teste para então implementar a nossa classe ou a nossa função. Então, se a gente for pegar lá o getItens, buscar itens, antes de implementar a funcionalidade buscar itens, a gente vai desenhar os testes, descrevendo os cenários de entrada e os cenários de saída esperado, para então começar a implementar. Então, a primeira coisa que a gente faz no TDD é escrever o código, né? É escrever o teste, né? Essa é a primeira parte, a red. E a gente vai fazer esse teste falhar, a gente vai escrever e testar esse teste, mesmo sabendo que ele vai falhar. Depois que o teste falha, o nosso objetivo é fazer o teste ser aprovado, né? Não só o teste, os testes serem aprovados. Depois que a gente implementa de forma que todos os testes passem, a gente vai para a terceira parte, que é a eliminação de redundância, né? A refatoração do código. A gente vai tirar todo o código repetido ou código inútil que pode ser enxuto. E aí a gente roda os testes de novo e esse é o fluxo. Implementa testes, testes falham, faz os testes aprovarem, refatora até a gente ter o código mais enxuto e clean possível. Beleza? É assim que a gente vai implementar o nosso projeto. Então, já dando um spoiler do que vai vir depois, a primeira funcionalidade que a gente vai implementar vai ser Picture of the Day, porque ela vai trazer muitos recursos. Então, a gente já vai aprender logo de cara como buscar esse conteúdo que está em destaque atualmente na nossa API e exibir ela aqui. A gente também vai construir essa página. Ficou bem legal a interface desse aplicativo, gostei muito. E a gente vai aprender a fazer essa construção. Beleza? Eu espero poder ver vocês nas próximas aulas. Se você ficou animado para essas aulas, se quer aprender, deixa o like aqui e comenta aqui no vídeo também, para eu saber que vocês estão interessados. A gente tem muita coisa para aprender e pouco tempo para fazer, e a gente não pode enrolar. Então, vejo vocês na próxima aula e até mais.